Fala galera, então retomando aqui a nossa aula sobre tabela periódica, vamos fazer aqui de uma forma resumida então, para a gente entender uma classificação geral dos elementos químicos antes de nós entrarmos nos nomes das famílias, que a gente já nomeou como famílias A, que são relativamente as famílias mais importantes, tá? Para que a gente consiga estar realizando aí então a resolução dos exercícios de vestibular. Beleza? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Os elementos aqui que estão na família 1 e 2, que são essas famílias aqui, que estão também, fazem parte dos elementos representativos, nós iremos colocar então aqui, ó, que a distribuição eletrônica desses elementos sempre terminará no subnível S, tá? Tanto para a família 1 quanto para a família 2. Eu acho que talvez seria interessante aqui. Eu vou atribuir cores diferentes aqui para cada um. Acho que vai ficar um pouco mais fácil aí para vocês entenderem, tá? Então, família 1 e 2, sempre que nós realizarmos a distribuição eletrônica, o último subnível para esse elemento químico, na camada mais externa, vai ser em S, tá? Eles vão terminar sempre com o subnível S, ok? Já, vamos pegar uma outra cor aqui, vamos pegar a cor azul, para outros elementos aqui. Eu vou deixar o hélio de fora, galera, porque o hélio tem aquela questão, né? O hélio ele é uma exceção, embora ele esteja aqui na família 8, que é a família dos gases nobres, a distribuição eletrônica do hélio ela termina com o subnível S, tá? Então ela é uma exceção aqui a essa regra. Mas de forma geral, então, tirando o hélio, vou colocar aqui o S também aqui do ladinho do hélio, né? Tirando o hélio, com exceção ao hélio, todos os elementos que estão aqui nesse quadrado azul terão como último subnível na distribuição eletrônica o subnível P. Tá? Então, sempre que nós realizarmos uma distribuição eletrônica que terminar em um subnível P, nós sabemos que o elemento químico deve estar aqui, ó, né? Ele deve se encontrar nessa região da tabela periódica. Enquanto que quando nós fizermos a distribuição eletrônica e ela terminar com o subnível S, provavelmente, né, o elemento químico estará aqui localizado nessa região da tabela periódica. Vou pegar uma outra cor, vou pegar o laranjado. E vamos falar então aqui dos metais de transição. Tá? Os metais de transição terminarão a sua distribuição eletrônica com o subnível D. Nós já vimos isso, né? Então aqui nós temos subnível D para toda a distribuição eletrônica de um metal de transição externa. E por último, nós não comentamos na nossa aula anterior, nós temos aqui os metais de transição interna, tendo como o subnível de maior energia, né, o último subnível a ser distribuído na distribuição eletrônica, o subnível F. Vou pegar aqui, acho que o verde, né? Vamos pegar o verde aqui, só para a gente manter então uma variação de cor para ficar mais fácil aí para vocês enxergarem. Ok? Então, basicamente, elementos aqui da família 1 e 2, elementos representativos, terminam com o subnível de maior energia S. Elementos metais de transição, que é essa parte mais interna da tabela periódica, sempre terminarão com o subnível D na sua distribuição eletrônica. Mais à direita aqui nós temos alguns ametais e alguns metais, também são elementos representativos, irão terminar a sua distribuição eletrônica sempre em P, com exceção aqui ao hélio, tá? Lembra do hélio, que o hélio é uma exceção. E por último aqui então os metais de transição,
interna, os lantanídeos e os actinídeos aqui vão terminar a sua distribuição eletrônica tendo como o subnível de maior energia o subnível F. Tá? Para que isso serve na verdade, galera? Porque se nós nos depararmos com uma distribuição eletrônica, por exemplo, vamos imaginar assim, ó. Imagine que um exercício qualquer, tem uma questão do Enem que a gente vai resolver, que ela é basicamente, ela fala sobre isso. Mas imagine que vocês se deparem com a seguinte distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. Lembrando que nós estamos seguindo aqui o diagrama de Linus Pauling. 3s2, 3p6, 4s2. Vamos imaginar que acabaria aqui, ó. 4s2, 3d8, por exemplo. Tá? Então, um elemento qualquer tem essa distribuição eletrônica. Nós não sabemos qual elemento é esse, nós temos a distribuição eletrônica dele, então é possível achar o seu número atômico, concorda? Se essa distribuição eletrônica ela foi realizada para um elemento, vamos chamar esse elemento de X, para um elemento X, que nós não sabemos o número atômico, e nem se ele é um metal de transição, se ele faz parte de um metal representativo, ou se ele é um metal de transição interna, tá? Então, é possível que a gente consiga identificar esse elemento químico, onde esse elemento químico está localizado na tabela periódica, apenas olhando a sua distribuição eletrônica, tá? Qual que é a primeira informação que nós temos? A primeira informação, que é interessante que a gente consiga abstrair aqui, né, absorver dessa distribuição eletrônica, é o número de elétrons. Porque o número de elétrons, na verdade, em um átomo neutro, nós sabemos que o número de elétrons é igual ao número de próton. E o número de próton nada mais é do que o número atômico desse elemento químico. Então, se a gente calcular aqui o número de elétrons, nós iremos obter então o número atômico. Portanto, ó, lembra que o número de elétrons é esse numerinho que vai aqui em cima, né? É esse numerinho aqui, ó, né? Então a gente vai somando, né? 2 com mais 2 são 4, com mais 6 são 10, com mais 2 são 12, mais 6, 18, 20, 28. Nós chegamos então ao número 28. Quer dizer então que esse elemento químico tem no total 28 elétrons. Se ele tem 28 elétrons, quer dizer que ele tem 28 prótons. Lembrando que o próton nada mais é do que o número atômico. Tá? Reforçando, estamos falando de um elemento químico no seu estado fundamental, carga elétrica zero. Por isso é possível fazer essa relação, ok? Tá. Acabamos de achar então um número atômico. Só que não só o número atômico é importante para que a gente consiga identificar esse elemento químico, né? É importante que a gente também tenha a noção da localização desse elemento na tabela periódica. E para isso, o que a gente vai ter que analisar? Nós vamos ter que analisar o subnível de maior energia. Percebam que para esse elemento químico, o subnível de maior energia é o subnível D. Embora a sua camada de valência seja a camada 4, isso é importante ressaltar, tá? Embora seja a camada 4 a camada de valência, o que vai comandar a localização da família, né, desse elemento na família, nesse caso aqui, por nós estarmos falando de um elemento que não é um elemento representativo, será o subnível de maior energia. Tá? Então, precisamos tomar cuidado. Quando a gente está lidando com elementos
representativos, elementos que terminam com o subnível S ou P, basicamente esses últimos subníveis, eles estarão na camada de valência. Enquanto que para outros elementos, elementos que não terminam em S ou em P, isso não vai acontecer. A camada de valência ela pode estar no meio da distribuição eletrônica ali, mas a gente tem que se atentar, na verdade, ao subnível de maior energia, né? Ao último subnível distribuído, tá ok? Então, na verdade, aqui, galera, nós sabemos que esse elemento químico, embora nós não saibamos quem ele seja, nós sabemos que ele termina em D. Se ele termina em D, ele é um metal de transição, tá? Vamos colocar aqui, ó, metais de transição externa. Vou colocar de laranjado também. A gente deixa assim, ó. Ok? Então, só pelo fato de termos aqui uma distribuição eletrônica que termina com um subnível D, sendo o subnível D de maior energia, nós sabemos que se trata então de um metal de transição externa. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. Imaginem que nós tivéssemos aqui um elemento Y, vou colocar esse elemento Y de vermelho também, com a seguinte distribuição eletrônica. 1s2, tá, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2, por exemplo. Então aqui nós temos uma distribuição eletrônica aleatória, tá? E agora, ó, podemos pegar aqui as mesmas informações, né? Absorver as mesmas informações do exemplo anterior? Sim, da mesma forma. Podemos somar os elétrons, então 2 com 2, 4, mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20, mais 10, 30, 32. Chegaríamos então ao número 32, número de elétrons. Tá? Então, esse elemento tem 32 elétrons, que é igual a prótons, né? Já sabemos isso, que é igual ao número atômico. Ok, maravilha. Temos então essa informação. Mas qual é a outra informação importante? O último subnível, o subnível mais energético. O subnível mais energético, galera, vai ser sempre aquele subnível, o último a ser distribuído. Tá? Então é na sequência mesmo, seguindo a sequência de Linus Pauling, o último subnível a ser distribuído é o mais energético. Nós temos o subnível mais energético, o subnível aqui, ó, P2. Percebam que agora esse elemento químico ele termina com um subnível P. Então está óbvio que ele faz parte aqui, ó, dessa região, tá? Dessa região aqui da tabela periódica. A região aqui, ó, onde nós temos os elementos que terminam em P. Tá? Já dá para saber que ele faz parte dessa região. Agora, imagine que para esse exercício, né, o enunciado ele traga e as alternativas sejam basicamente se faz parte de um elemento representativo, de um metal de transição externa ou de um metal de transição interna. Vamos colocar aqui, porque eu não coloquei também. Vamos colocar aqui que esses são então os metais de transição interna. Se o exercício pedisse só isso, tranquilo, né? A gente já mata já a resposta. Se termina em D,
sabemos que é um metal de transição externa. Se termina em P, sabemos que é um representativo. Tá? Um elemento representativo da tabela periódica. Depois a gente vai... A família dos elementos representativos, elas são divididas também. Tá? E a gente vai falar sobre esses nomes aí. Ok. Além disso, dá para a gente encontrar esse elemento químico na tabela periódica? Vamos imaginar que nós tenhamos então acesso à tabela periódica durante a prova e que nas alternativas eles queiram exatamente saber quem são esses elementos X e Y. Tá? Então aí nós temos algumas particularidades. Se tratando de elementos representativos, basta olharmos a última camada mais externa. Lembra que a camada mais externa vai ser aquela que traz o maior número na frente do subnível. Deixa eu fazer maior aqui para não ficar tão diferente. Então nós temos aqui para o elemento Y a camada 4. 4s2, 4p2. Então são 4 elétrons na camada de valência. Nós temos que somar todos os elétrons que estão nessa camada. Lembra aqui que camada de valência diz, né? Camada de valência indica período. E elétrons na camada de valência indica família. Então quer dizer que esse elemento deve estar no quarto período e na família 4, porque tem 4 elétrons. Vamos voltar lá para a nossa tabela periódica. Vamos pegar aqui então, ó, período 1, 2, 3, 4. Lembra que nós separamos as famílias em família 1, 2, as famílias dos representativos, né? Em famílias A. Né? Então a gente pula os metais de transição. Família 1, 2. Vou colocar aqui, ó, família 1, família 2. Vou ajeitar aqui. Aqui tínhamos então a família 3 e aqui a família 4. Lembram disso, né? Então, lá na família 4, no quarto período, esse elemento químico é o germânio. Ó, percebem que pela distribuição eletrônica nós encontramos o número de prótons, que obviamente tem que bater. Né? Ó, aqui é o número de prótons do germânio, 32. E nós encontramos aqui a disposição, né? Onde que esse elemento químico está localizado e quem é esse elemento químico. Uma vez que a gente tem acesso, que nós possamos consultar a tabela periódica, é possível então identificar o elemento químico em questão. E para o X? Para o X, existe uma particularidade maior, não é tão simples assim. Nós sabemos já que a divisão aqui dos metais de transição, elas ocorrem... Deixa eu apagar isso daqui, então, só para não confundir todo mundo. As divisões ocorrem, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8. Tá? Ok, sabemos então que ele deve fazer parte aqui, ó, da família D8 dos metais de transição. Ele possui 28 prótons e 28 elétrons, mas imagine que nessa nossa tabela periódica nós não tenhamos essas informações. Tá? Imagine que só tem os elementos químicos e não existe essa informação de número de prótons. Eu acredito que isso não seja muito comum, mas em alguns enunciados eu já vi algo do tipo. Ok? Para a gente olhar o período, nós não vamos olhar o 3, porque o 3 não é a camada mais externa. Tá? Percebem a diferença? Nós temos que olhar o subnível, nesse caso, porque para elementos que não são representativos, elementos que não terminam em S e P,
para encontrarmos a localização deles na tabela periódica, é diferente. Você não pode simplesmente olhar a camada de valência e número de elétrons na camada de valência. Você tem que olhar o subnível para achar a família. E aí você olha a camada de valência para achar o período. A camada de valência é a camada 4. Lembra que nós comentamos aqui, né? Ó, camada 4, por quê? Porque é a mais externa. É a maior camada. Camada 4 é a mais externa. E na camada 4 existem 2 elétrons, mas não existe essa família 2 para elementos que terminam aqui, ó, com o subnível D. Então nós não vamos olhar esses elétrons aqui, ó. Nós não temos que dar importância a isso. Nós já sabemos que ele está na coluna do D8. O que nós vamos olhar então é só o período, tá? Que ele estaria então no quarto período, né? Quarto período. Certo? Puxar um pouquinho para cá, ó. No quarto período. Vamos lá ver se realmente isso faz sentido. Novamente, então, período 1, 2, 3, 4. O nosso elemento químico em questão é o níquel, tá? Número atômico 28. Ficou na frente aqui esse traço aqui. Retomando aqui, então, ó, período 1, 2, 3, 4 e a família aqui, ó, D8, tá? Então, nosso elemento químico é o níquel. Beleza, então, galera? Deu para entender? É basicamente esse tipo de conhecimento que nós temos que ter em relação à localização dos elementos químicos. É possível identificar o elemento químico pela sua distribuição eletrônica, fazendo a distribuição eletrônica do elemento, uma vez que você tenha o número de elétrons dele no estado fundamental, lembra sempre disso, né? Só no estado fundamental. Se ele estiver na forma de íon, de cátion, já fica um pouco mais complicado. É possível, mas já fica um pouco mais complicado. Depois a gente pode discutir isso também. Elementos representativos, vamos lembrar, vai sempre terminar em S ou em P. Então a gente pode usar a regrinha. Vou olhar a camada de valência, vou achar período. Vou olhar o número de elétrons na camada de valência, vou achar a família. Tá? Já para metais de transição, o negócio é um pouquinho diferente, né? Eles terminam com subnível D, mas nem sempre esse subnível D vai ser a camada de valência, que é o que aconteceu para o níquel. O níquel aqui terminou em 3D, mas a camada de valência não é a 3, é a 4. Então, precisamos olhar a camada de valência para encontrar o período. Aqui, ó, período 4. E nós olhamos, então, o último subnível para achar a família, né? A coluna a qual ele se encontra. É um pouco menos comum esse tipo de coisa, tá, galera? Localizar metais de transição externa. Normalmente se pede mais para que localizem metais, elementos representativos, ok? Mas eu acho que é válido nós termos esse conhecimento aí também. Então agora continuando aqui a falar sobre tabela periódica, vamos então falar sobre os nomes das famílias dos elementos representativos. Lembrando que nós fizemos a divisão, né, dessas famílias e nós não iremos falar então agora dos metais de transição, né? Não vamos falar de metais de transição interna nem externa, tá? Então nem os metais de transição externa, nem metais de transição interna. Vamos falar apenas dos elementos representativos, que são esses daqui, tá? Elementos aqui, família 1 e 2, e aqui nós classificamos como família 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Vamos lá então, galera. Vamos começar então pela família 1. Né? A família 1 é chamada família dos metais alcalinos. Eu vou circular aqui ó, a partir do lítio. Por quê? Porque o hidrogênio, embora ele esteja nessa família 1,
ele não é um metal, né? Então ele não compactua com as propriedades físicas desses metais que estão nessa família, que estão localizados nessa família. O hidrogênio ele só está aqui porque ele possui um elétron na camada de valência. Lembra que na distribuição eletrônica do hidrogênio, ela termina com um subnível de maior energia, subnível S1. Então, ó, só para a gente anotar aí, a família 1A é chamada de metais alcalinos e essa família possui um elétron na camada de valência. Por que essa informação ela é importante? Porque sempre que nós tivermos, sempre que houver uma necessidade de realizar uma ligação química com um elemento que está na família 1, nós já sabemos que esse elemento possui um único elétron na camada de valência. Então, não é necessário realizar a distribuição eletrônica para esse elemento se eu sei onde ele está localizado. Tá? Daí vem a importância de entender o conceito por trás da localização de um elemento químico na tabela periódica. Tá? Não basta entender que eles estão organizados por propriedades e etc. Mas é importante extrair informações dessa localização. Ok? Todo elemento químico que está localizado na família 1 terá um elétron na camada de valência. E ponto. Certo? Vamos então para a família 2. A família 2 é chamada de família dos metais alcalinos terrosos. É essa família aqui, ó. Tá? Todos são metais. E, assim como ocorre na família 1, os metais alcalinos terrosos sempre terão 2 elétrons em sua camada de valência. Ok? Eles terminam com a distribuição eletrônica o subnível de maior energia S2 e todos vão possuir sempre 2 elétrons. Sempre, professor. Sempre. Se eu pegar o bário, vou fazer uma ligação química com o bário. Quantos elétrons eu vou colocar no bário? 2. Porque são os elétrons da camada de valência que participam das ligações químicas. Tá? Isso já é importante nós sabermos antes mesmo de entrar em ligações químicas. Beleza? Pulando agora lá para a família 3, nós temos a família do boro. Na família do boro, como nós nomeamos ela como família 3, obviamente então terá 3 elétrons na camada de valência. Certo? Família 4, família do carbono. Aí vocês já devem estar sacando, né? Se é a família 4, 4 elétrons na camada de valência. Então, se eu for fazer uma ligação com o carbono, vou colocar lá os 4 elétrons para realizar esse tipo de ligação. Beleza? Família 5, família do nitrogênio. Família do nitrogênio, família 5A, nós classificamos como família 5A, 5 elétrons na camada de valência. Outra coisa que é importante aqui ser ressaltada é que alguns enunciados trazem como grupos, tá, galera? E não famílias. Quando a gente fala de grupos, estamos falando grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então não se assustem quando vocês lerem a palavra grupo ao invés de família. Beleza? Então família 5, família do nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência. A família 6, que é a família do oxigênio, ela tem um nome um pouquinho diferente, que é importante também de ser lembrado. É chamado de calcogênios, tá? E os calcogênios, como estão na família 6, possuem 6 elétrons na camada de valência. Já a família 7, ela é chamada de família dos halogênios. Então são os halogênios. Opa! Família 7, halogênios, 7 elétrons na camada de valência. E por último, nós temos então a família 8, que é a família dos gases nobres. Depois a gente vai comentar um pouco mais
sobre essa família, que ela é extremamente importante para embasar a teoria das ligações químicas, porque são elementos químicos que já são estáveis em sua forma natural, não necessitam realizar ligações químicas em busca dessa estabilidade, diferente dos outros elementos químicos, e praticamente a teoria que nós utilizamos, né, que é trabalhada na ligação química, ela é baseada toda nessa estabilidade, na busca por uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Ok? Então, os gases nobres são a família 8 e eles possuem 8 elétrons em sua camada de valência. Certo, galerinha? Então, nessa aula aqui, a gente fecha a questão sobre os nomes das famílias dos elementos representativos. Então, galerinha, vamos fazer um exercício agora, então, aplicando todos os conhecimentos que nós estudamos até agora sobre tabela periódica. Trouxe aqui para a gente uma questão do Enem 2018, que nós vamos, então, resolver. Vamos lá. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41. Então, já lemos aqui um elemento químico. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse elemento químico de X. Vou colocar ele aqui no canto. E eu sei que o número atômico dele é 41. Deixa ele aqui no cantinho, tá? Tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73. Vamos chamar esse elemento 73 de Y, né? Só para a gente não perder a mania, né? 73. E vamos deixar ele aqui no cantinho também. Que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Tá? Não sabia que ele ia falar o nome dos elementos aqui, mas para a gente não importa. Nós não temos acesso à tabela periódica. Tá? Lembrando que o Enem ele não traz a tabela periódica. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Percebem que o exercício, o enunciado, ele traz algumas informações que já apontam que esses elementos são muito parecidos, que eles possuem propriedades muito parecidas. Então, nós já podemos pensar o quê? Que provavelmente eles fazem parte de uma mesma família. Lembra que nas famílias nós temos elementos químicos com propriedades muito semelhantes. Beleza? Vamos lá então. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a terem elétrons no subnível F, serem elementos de transição interna, pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Quando lembra que eu falei para vocês, né, se atentarem à palavrinha grupo. Tá? Quando a gente fala grupo, estamos falando de família. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente, ou estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Galera, embora só lendo o enunciado a gente já aponte para que provavelmente seja a alternativa C, né, eles pertencerem a uma mesma família, nós não podemos correr o risco de errar um exercício, tá? Uma questão. Então, é importante realizarmos o quê? A distribuição eletrônica. Com o número atômico, nós temos o número de elétrons, lembra? Porque se o elemento está no seu estado fundamental, quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Assim sendo, teremos então que realizar a distribuição eletrônica para o elemento X e para o elemento Y. Só assim nós teremos então a confirmação de qual das afirmativas estão corretas. Então vamos lá. Para o elemento X,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Vamos lá, vamos seguindo. 4p6. Vamos ver quanto que já deu até agora? Então já foram 10, 12, 18, 20, 30, 36. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou jogar um pouco isso daqui pro lado, se é que é possível. 4p6. Galera, deixa eu só aumentar um pouco aqui. Rapidinho. Acho que alguma coisa aqui não deu muito certo. Perdi aqui o fio da meada. Voltando. Problemas técnicos. Então vamos lá. Tinha dado quanto? 10, 12, 18, 20, 30, 36. Vamos seguir então. 36. 4P agora então 5S. 5S2. 4D. Vamos lá, ó. Tinha dado, ó, 10, 12, 18, 20, 30, 36 com 2, 38. 38 para 41, D, 3. Certo? Então essa seria a distribuição eletrônica para o elemento X. E agora para o Y, vou fazer tudo de novo? Não, né, galera? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui, ó. E a gente já continua a partir dela, né? Então, retomando, 5S2, 4D10. Depois do 4D10, a gente vai para o 5P. 6. Depois do 5P6. 5P6 a gente vai para o 6S2. E lembrando que a gente tem que contar depois também, né? 4F14. Vamos ver quanto que já deu até agora. Vamos lá, então deu 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70. Né? Então, tá faltando o quê? Tá faltando 3. Vamos colocar então, depois do 4F vem o 5D3. Beleza. Percebem que agora tudo ficou muito mais claro, né? Nós sabemos, ó, lembra que não se trata de metais representativos, porque não terminam nem em S nem em P. Vamos pegar aqui, ó, o último subnível. Tanto para o nióbio quanto para o tântalo, o subnível de maior energia é o subnível D. Nós sabemos que os elementos que terminam em D são chamados de metais de transição externa. Tá? Então, essa similaridade, né, ela depende do quê? Terem elétrons no subnível F? Não, o fato de ter elétrons no subnível F, embora o elemento nosso X, né, o nióbio, nem tenha elétrons no subnível F, não vai fazer diferença, tá? Faria diferença se os dois terminassem com o subnível F. Portanto, nós podemos aqui excluir a alternativa A, né? A alternativa A não está correta. Serem elementos de transição interna? Também não. Tá? Teve muita gente, eu acredito que teve muita gente que errou aqui por não lembrar transição externa e interna. Tá? Então tomem cuidado. Pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica? Lembra que quando a gente está falando de grupo, estamos falando de família, né? Estamos falando de família. Será que eles pertencem a uma mesma família? Sim. Né? Eles estão, ambos terminam no subnível D.
Então eles estão, lembra lá quando, na nossa aula, quando a gente estava falando dos metais de transição externa, que as famílias eram assim, D1, D2, D3? Então, ó, os dois terminam no mesmo subnível, subnível D e D3. Então eles estão numa mesma família. Tá, galera? Portanto, essa seria a alternativa correta. A alternativa C é a alternativa correta. Mas vamos continuar lendo aí só para a gente tirar outras eventuais dúvidas, né? Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Qual é o nível mais externo aqui para o nosso elemento X, que é o nióbio? Que na prova do Enem, obviamente, raramente vocês se lembrariam da simbologia do nióbio e do tântalo, por isso que a gente representou como X e Y. Lembra que o elétron mais externo, ele depende do quê? Da maior camada. Eita, peguei uma flecha aqui. Então, ó, a maior camada é a camada 5. O elétron mais externo está na camada 5. Já para o nosso elemento Y, que seria o tântalo, o elétron mais externo estaria na camada 6. Tá? Então não faz sentido falar que estaria nos níveis 4 e 5. O correto seria nos níveis 5 e 6. Beleza, galera? Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Galera, lembra que os metais alcalinos, família 1, metais alcalinos terrosos, família 2, são elementos representativos. O que são elementos representativos? Elementos que terminam a sua distribuição eletrônica em S ou P. E nesse caso a gente está falando de família alcalinos terrosos. Família 2. Família 2 vai terminar a sua distribuição eletrônica em S2. Enquanto que família 1 vai terminar a sua distribuição eletrônica em S1. Então, não faz o menor sentido, né? Já que os dois elementos terminam com subníveis de maior energia D, 4D3 e 5D3. Certo, galera? Então, esse foi um exercício de fixação do nosso conteúdo, só para vocês terem aí uma noção de como que isso pode vir a ser cobrado nos vestibulares e no Enem, e o quão importante é nós sabermos absorver aí as informações que a tabela periódica nos dá. A tabela periódica ela vai facilitar muito a nossa vida na hora de realizar as ligações químicas, entender o número de oxidação, tá? Então é extremamente importante que vocês consigam compreender e absorver e aproveitar todas as informações que a tabela periódica nos dá. Certo, galera? Então, dessa forma a gente fecha a nossa segunda aula sobre tabela periódica. Faltou um pedacinho ainda, vamos falar sobre algumas propriedades dos elementos e como essas propriedades variam de acordo com os períodos e as famílias, tá? Mas isso fica para a nossa próxima aula. Um abraço a todos aí, valeu!